Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Boa noite, né? Oi mesmo, boa noite. 6 horas da tarde é os dois. É porque se olhando aí atrás, você tá vendo Tá aí que tá claro claro ainda, ainda, né? é. Então, aí a gente fica, A né, paz do Senhor a todos. fica achando que tá de dia ainda, né? Bom, na última lição nós falamos aí sobre as alianças, né? Aliança noélica, abraâmica, tipos de aliança, aliança adâmica, edêmica, e por último nós falamos da aliança, a nova aliança, né? Hoje nós vamos começar no capítulo 4 e vamos falar sobre diversos métodos de interpretação, né? Então, vou começar a ler aqui. Só um segundinho que ela vai ali despachar uma gata Tem que alguém fica querendo perturbando a gente participar aqui. da live aqui, Mas sabe? enquanto isso eu vou lendo aqui para você, mas enquanto ela vai lá dar uma bronca nessa gata. São diversos métodos de interpretação. Não é nenhum exagero dizer que a igreja nunca foi mais desafiada nos seus esforços para manter um forte padrão bíblico do que nos dias de hoje, né? Ou seja, os nossos dias, ela está sendo desafiada, né, a manter o padrão bíblico, porque que nem a gente estava falando agora há pouco aqui, hoje as pessoas estão assim, Deus quer o coração, isso não é bem assim, nós estamos vivendo no ano 2000, as coisas mudaram, mas Deus não muda. Você tem que fechar a porta ali. Deus não muda, né? Deus não muda. A Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele estabeleceu lá atrás, no início da criação, ele é estabelecido por toda a eternidade, é para sempre. Então o que acontece? Como eu estava lendo aqui, falando para ela aqui, que não há nenhum exagero dizer que a igreja nunca foi mais desafiada nos seus esforços para manter um forte padrão bíblico como nos dias de hoje. Porque Até assim, os crentes estão abrindo mão. todo mundo fica querendo minimizar, né? Pecado. Querendo minimizar. Já houve uma polêmica aí com relação a um comentário que a Ana Paula Valadão fez, e o ímpio, sabe? O ímpio questionar isso, tudo bem, ele é ímpio. Mas os Ele está crentes, né, debaixo que do lê a pecado, mas o palavra, crente, sabe? Muitos crentes colocando ali suas opiniões favoráveis, inclusive, ao pecado, porque o que importa é o amor. Gente, olha, tá aqui, olha. Tá difícil manter os padrões bíblicos como nos dias de hoje. Nós não somos contrários, gente. Ninguém é contrário a ninguém. O que a Bíblia fala é que não deve pecar. Não deve andar na prática do pecado. E tudo aquilo que se constitui pecado nós devemos abandonar. Não entra no céu. Então, na realidade, o que ela disse não entra no céu, né? Não adianta. Embora a igreja evangélica esteja experimentando um crescimento notável, está empenhada numa luta contínua para manter um alto padrão de pureza, verdade e santidade. Você quer ver uma coisa? Isso que nós estamos fazendo aqui é de suma importância para a nossa vida espiritual. Ou seja, quantas pessoas sempre falam assim, elas chegam, eu queria estudar teologia, eu queria estudar teologia. Mas na realidade, gente, a pessoa só fala da boca para fora. Porque quando tem a oportunidade de estudar, de se preparar, as pessoas não são fiéis. Elas não são disciplinadas. Aquilo que elas disseram que gostam de fazer, elas demonstram exatamente quando tem algo que não tem cobrança, que não tem nada, apenas para a gente poder se edificar, se encher da palavra mutuamente. Então é isso que está acontecendo nos dias de hoje, né? E o que nós estamos passando aqui é padrão de pureza, verdade e santidade. Nenhuma geração desde os tempos de Cristo tem sofrido mais do que a nossa presente geração. Os ataques de filosofias mundanas que procuram se filtrar na igreja, olha, e tem muito, hein? Tem muito.
diariamente somos bombardeados com falsas doutrinas por meio da mídia. A mídia, ele é o principal veículo para divulgação, para difundir o evangelho, mas também é um grande meio de difusão para poder trazer também doutrinas falsas, ensinamentos falsos, né? Shows gospels, enfim, né? E isso acaba, de certa forma, confundindo as pessoas. Por isso que é muito importante, a Bíblia diz, examinar as Escrituras, cuidar nelas ter a vida eterna. Jesus disse isso, porque são elas que de mim se testificam. E que o erro dos homens é porque eles não examinam as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Bom, para estar protegida, a igreja deve ser reforçada e fortalecida pela pregação consistente e exata da palavra de Deus. Essa necessidade não somente exige dedicação ao estudo da Bíblia, como também atenção cuidadosa aos princípios da interpretação bíblica. Veja aqui, ó, exige, né, dedicação. Né? Dedicação. O problema é a dedicação. Né? A gente consegue se dedicar a um monte de coisa, mas quando se trata de fortalecer o espírito, a coisa fica mais difícil, né? Bom, princípios estes que expandem nossa mente para compreender a verdade, ao mesmo tempo em que refreiam nossas imaginações de irem além dela. Mesmo dentro da igreja, as falsas interpretações das Escrituras são abundantemente exemplificadas. Algumas dessas distorções são mera curiosidade, como no caso de milhões de pessoas que acreditam que bebem literalmente o sangue de Cristo e comem do seu corpo quando celebram a comunhão. Ou seja, já falamos inclusive sobre isso, né? Literalmente quer dizer que não está comendo um pedaço da simbolizando, carne, mas aquilo naquela hora se transforma se torna na carne e no sangue. Então ele bebe sangue, ele come carne. E tem gente até que fala assim, nossa, eu senti um gostinho de sangue na minha boca. Nada disso, aquilo ali é suco ou vinho. Não se transforma. Não se transforma, não. Mas é, na realidade, um memorial que o próprio Senhor nos ordenou. Todas as vezes que comer desse pão e beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele disse, faça isso em lembrança de mim, em memória de mim. Né? Ok. Outras subverte a doutrina sólida ao tentar justificar práticas espúrias, tais como o batismo por procuração. Nossa, essa eu não tinha visto ainda, gente. Também não. Batismo por procuração. Meu Jesus, só a misericórdia. Ele vai levar lá no cartório do céu, né? Se lá tem cartório, não sei, né? E também em favor de algum morto. Olha que isso é pior que isso, como fazem os mormons. Com base em um só versículo isolado das Escrituras. Deixa eu falar uma coisa. Normalmente, essas distorções do Evangelho começam por alguém que há anos vem sendo um exemplo. Muitas vezes alguém que é muito sábio, muito letrado, né? E que tem várias formações acadêmicas e teológicas, e que sempre foi coerente, sempre foi sensato. E aí chega, num dado momento, essa pessoa se desvirtua. Eu conheço não vou dizer o nome porque não é ético, mas que diz que Deus é bom, mas não é tão bom assim. E é uma pessoa renomada, uma pessoa que a gente via como uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada. Mas infelizmente, não só ele, foi ele mais um outro, né? E aí começou a trazer o caráter de Deus, isso, né? Como, de certa maneira, tomando posse, inclusive, da verdade para si. Não, eu conheço toda a verdade, o que eu disser é verdade e acabou. Não é assim. A Escritura é o nosso padrão, é a nossa regra de fé e é de aquilo prática. Que o Silas Malafaia sempre fala, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então tirou o versículo
E isso é em tudo, gente. É você tirar do contexto uma frase de uma conversa da encrenca. Você tira, às vezes a pessoa tá falando de uma coisa e você pega só uma frase do que ela falou e conta para outra. Nossa, tá feita a encrenca. Esses poucos exemplos ilustram a estultícia de achar que cada um deve interpretar a Bíblia à própria maneira. Olha o que nós acabamos de falar. Não. O Espírito de Deus é um só. E a Bíblia se explica, né? Ele revela a todos a mesma coisa. Tanto é que lá no livro de Efésios fala para a gente ter o mesmo modo de pensar, né? A mesma forma, o mesmo modo de pensar. Então, aí alguém interpreta a sua própria maneira. Não, é o Espírito que revela. E o que ele revelar para mim, ele vai revelar para você também. A mesma coisa, não vai revelar diferente. Na realidade, estão querendo dizer que ele revela para você uma coisa e para mim ele revela diferente. Imagina a confusão, né? Nossa, que confusão. Se não houver diretrizes gerais para a interpretação apropriada, a Bíblia refletirá os corações dos homens, mas não o transformará. Entretanto, a Bíblia, nitidamente interpretada e proclamada segundo as leis que governam a comunicação humana, tem surtido efeitos notáveis no decurso dos séculos. A ela se deve a derrota da escravidão, dos vícios da corrupção, do Império Romano, tem transformado corações e vidas de milhares de cristãos verdadeiros. Amém. Glória a Deus por isso. Certamente, e sem dúvida, um estudo sistemático de como interpretar a Bíblia deve ser uma prioridade para todo e qualquer estudioso sério da Bíblia. Todo e qualquer estudioso sério da Bíblia. As regras de interpretação que disciplinam a interpretação de qualquer comunicação. Quando falamos a respeito das leis que governam a interpretação correta, não nos referimos a uma lista que varia de pessoa para pessoa, ou até mesmo entre escritos seculares e os escritos inspirados. Referimos-nos às regras que as pessoas têm usado durante milhares de anos para a compreensão e transmissão de todas as formas de comunicação entre as pessoas. E eu quero salientar aqui o seguinte: o Espírito Santo de Deus, ele é soberano. Ele é soberano. Por mais que se haja regras de interpretação, a base nossa, temos que buscar interpretar no Espírito e pelo Espírito. Existem algumas normas, algumas técnicas, como técnicas de decorar a Bíblia, técnicas de interpretar, que elas são exclusivamente humanas. Pode-se usar? Sim, desde que se submeta ao Espírito Santo. Né? Desde que, assim como existem psicólogos, né, terapeutas, evangélicos, cristãos que usam em prol e submetem ao Espírito Santo, louvado seja Deus. Né? Tudo é válido, desde que a regra não venha sobressair sobre a revelação do Espírito. Né? Tais regras aplicadas especificamente à interpretação da Bíblia são denominadas de hermenêutica bíblica. Jorge, mas e se uma pessoa falar, é o Espírito que está me revelando, não, mas aí, e fugir da hermenêutica e tudo mais? Não. E for uma baita heresia? Não, peraí. Mas aí isso tem é uma coisa. Isso é complicado, isso aí que você falou. Não é complicado, não. A Bíblia é muito clara, ela tem a resposta para tudo. E eu vou falar para você qual é a resposta do que ela falou aqui. Porque a gente já viu várias pessoas fazer isso, gente. Eu senti de Deus. O Espírito me revelou. Deus falou comigo, falou com você? Então ele vai confirmar. Isso. E a Bíblia é clara, ela diz assim, que o Espírito que está em nós testifica se aquilo é do Senhor ou não. Então o que acontece? Eu tenho que aprender a submeter o meu conhecimento racional e humano ao Espírito Santo. Porque não adianta eu querer aceitar as coisas sem que haja uma confirmação de Deus.
A Bíblia vai confirmar. Se a pessoa disser, Deus falou comigo, glória a Deus, não vou chegar a dizer assim, Deus não falou. Não. Mas Deus vai confirmar o que ele falou. E ele vai confirmar para cada um de nós. E ele vai confirmar tanto na circunstância quanto no nosso coração de que aquela pessoa realmente está falando algo que vem de Deus. Na época da época da lei e dos profetas, existia inúmeros falsos profetas. Quando quem mesmo foi? Eliseu? Não. Do falso profeta? Não, Micaías. Perdão, Micaías. Quando Micaías, o rei chamou Micaías para profetizar, porque ele tinha lá 400 profetas lá, que profetizaram tudo pro rei assim, ó, vai porque o Senhor é contigo. Isso acontece muito, gente. Mas aí, o cara, você não tem um outro profeta aqui, né, mas assim que você, tem um aí, mas olha, ele nunca profetiza coisa boa para mim. Aí já tá errado. Aí tá, mas tá bom, mas chama ele. Aí ele chamou o Micaías. O Josafá. Josafá, isso. Que aí Josafá então chega e fala assim, ô Micaías, devo ir lá na batalha? Não. O Micaías já sabia, já foi revelado pelo Espírito que ele já tinha falado que ele não dava ouvido. O Micaías falou assim, ó, vai que Deus é contigo, né? Ele falou, peraí, ô Micaías, eu quero que você fale a verdade para mim. Aí Micaías então falou, então vou te falar o que Deus falou. Não sobe. Tinha 400 profetas profetizando para ele subir. E Micaías disse, não sobe, porque se você for subir, você vai morrer. Acabou. O chefe dos profetas deu uma muqueta na boca, que ele chamou todo mundo de mentiroso. Deu um soco nele, no Micaías, porque o Micaías profetizou a verdade. Então, e quem estava com a razão era o Micaías. Era o Micaías. A casa Agora, voltou. veja que 400, se você não buscar a confirmação de Deus, você vai ouvir nem 400, você ouve 2, 3 e aí anda naquilo e acaba. Eu já quebrei muito a minha cara. Tem muita gente, o Jorge já fez isso, que busca, o Senhor fala, eu posso fazer? E o Senhor mostra, não. Posso fazer? Não. Pode fazer? Não. Até que Deus vai falar, não, vai, faz. Agora vai, mas aí é para me quebrar, né? Isso, e aí foi para a pessoa vai e quebra a cara. Vamos lá, vamos falar aqui sobre a hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que nos ensina as leis e os métodos para a interpretação das comunicações. Hermenêutica é uma palavra grega derivada do nome Hermes, ou deuses mitológicos gregos que entravam e interpretavam as mensagens divinas aos mortais, também chamado de Mercúrio pelos romanos. Veja só uma coisa, a palavra que é usada, ela é usada com outro fim. Porém, o significado da palavra hermenêutica, né? O significado dela é a ciência que ensina as leis e métodos para a interpretação das comunicações. Entendeu? Para a gente poder ficar bem. Da Bíblia, né? Das comunicações. Das comunicações. Agora nós vamos falar sobre exegese. Você está aprendendo aí coisa de teologia, gente. Então anota, não deixe de anotar o significado, porque isso é muito importante para você. Exegese e eizegese. Ó, com X, E-X-E-G-E-S-E-I. E-I-S-E-G-E-S-E. Tá? Exegese deriva-se de uma palavra grega que significa conduzir para fora. E eisegese deriva-se de uma palavra que significa conduzir para dentro. Que coisa, né? Só por causa do I. Não do I fora o X aí, né? IS. O IS. Então, sendo assim, a exegese é o processo de ir até o texto a fim de determinar o seu sentido e trazer para fora. Olha só, a interpretação. A exegese, por outro lado, ocorre quando a pessoa aborda o texto com preconceitos e torce a mensagem da Bíblia.
extraindo dela um sentido que a pessoa deseja de antemão. Olha só. Tem muita gente assim, gente, querendo ouvir o que quer, né? Torcendo a palavra para botar as palavras dela como certa. Sim. Então, aí é exegese, né? Exegese. Então, um é conduzir para dentro e a exegese é para fora. Quer dizer, te tira da realidade. Sim, da palavra. Por questões financeiras, políticas, enfim, conchavos, enfim, né? Para agradar a muitos. A gente vê isso demais, né? A igreja tem bastante disso. Mas uma distinção que será beneficial para o estudante desse curso é saber a diferença entre a hermenêutica e a exegese. A primeira é o estudo das regras de interpretação bíblica, ao passo que a outra se refere à aplicação dessa regra. Eu tô lembrando aqui do meu pai, que ele fazia isso. Eu nem sei se eu... Ele torcia. Ele torcia uma palavra, porque meu pai, ele era da Assembleia de Deus. Só que a gente era da Assembleia, mas a gente gostava de visitar outras igrejas também, né? E meu pai dizia assim que só a Assembleia de Deus era certa. Só. Aí, tá lá em Hebreus, a Universal Assembleia. Chegastes à Universal Assembleia. Então ele torcia para dizer que só a Assembleia era certa. Meu pai já tá com Jesus, viu, gente? Glória a Deus, né? Jesus libertou ele disso. Que horas, amor? 21. Bom, métodos de interpretação do Apocalipse. O livro de Apocalipse tem sido estudado segundo muitos conceitos e métodos de interpretação diferentes. Demonstraremos a seguir os principais deles. Primeiro, preteristas. Relaciona as profecias do Apocalipse com os eventos registrados no final do primeiro século da nossa era, tendo o Império Romano como pano de fundo, ou seja, a maior parte do Apocalipse já se cumpriu. A maior parte. Nem tudo. Tem a parte final. Sobrando somente fatos históricos. Agora, segundo, histórico. Os intérpretes que assumem essa posição procuram encaixar todos os acontecimentos previstos no Apocalipse em várias épocas da história humana, né? Olha, aqui ele está falando o seguinte, que ele tem sido estudado com muitos conceitos e métodos de interpretação diferentes. Demonstraremos a seguir os principais deles. São métodos que nós estamos aqui citando, que estão sendo estudados de maneira diferente de interpretação. Daqueles que vê o que já aconteceu, isso, né? E os históricos... Os preteristas acham exatamente isso, né, o que nós acabamos de ler. Agora, os históricos, os intérpretes que assumem a posição, procuram encaixar todos os acontecimentos previstos no Apocalipse em várias épocas da história humana, né? Então, isso é o que os históricos pensam, o que eles interpretaram. Aí tem o terceiro, simbólico ou místico. Alguns estudiosos creem que o livro de Apocalipse não é essencialmente profético nem histórico, mas uma vívida coletânea de símbolos místicos que visam ensinar lições espirituais e morais. Místico. Isso é místico. Isso significa que não esperaremos qualquer cronologia dos acontecimentos passados ou futuros neste livro. Agora tem, é o quinto, né? No quarto. Futuristas. Há os futuristas extremos que pensam que o livro inteiro é preditivo, incluindo os capítulos 2 e 3, que representam os sucessivos estágios da história eclesiástica até a vinda de Cristo. Mas há os futuristas moderados, que admitem que o capítulo 2 e 3 de Apocalipse referem-se ao passado, ou ao presente, entre parênteses, mas que, a começar do capítulo 4 de Apocalipse, o futuro, o que deverá acontecer imediatamente antes do segundo advento de Cristo. E tem também o eclético, né, que é o quinto. Alguns intérpretes misturam todas as ideias acima expostas, de modo que nenhuma domine os demais. Como se vê, cada geração de eruditos vem retalhando
a interpretação do Apocalipse numa tentativa de encaixar as profecias em suas respectivas épocas. Muito bem. Tudo isso aqui será explicado, né? Desses métodos aqui no decorrer dessa escatologia de Apocalipse. Nós vamos entrar agora no capítulo 5, que fala, Apocalipse é o título, né? Revelação de Jesus Cristo. Bom, o apóstolo João é a testemunha de Jesus Cristo. O seu livro é a revelação que provém de Jesus Cristo e a manifestação da pessoa de Jesus Cristo. Olha só, tá? Por isso estava lá, testemunha de Jesus Cristo. O livro que ele escreveu é a revelação que provém de Jesus e a manifestação da pessoa de Jesus. O desejo de partilhar os discípulos em saber qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos, como está lá escrito em Mateus capítulo 24, 3, foi revelado em João. Bom, Apocalipse é apocalipsis, né, no grego. Apocalipsis, no grego. É o livro do fim dos tempos, dos acontecimentos futuros, de tornar descobertas todas as coisas, da manifestação do Senhor, dos senhores e dos reis, Jesus Cristo. Glória a Deus. É o tempo em que tanto o juízo de Deus como as boas novas de um Salvador serão dados a conhecer. O mundo inteiro será confrontado pela total futilidade do mal e pela retidão da obediência à vontade de Deus. Estamos vivendo já esse início, né? Jesus, enquanto esteve com os seus discípulos, não mediu palavras. Como um profeta do Antigo Testamento, as suas palavras soaram com urgência de um toque de alerta. Ele prenunciou a calamidade nacional e social no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 8. Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham... Vocês ouvirão, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra outra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Por acaso vocês estão vendo alguma dessas coisas aqui nos dias de hoje? Pois é. Né? Isso é para se pensar, né? Jesus, enquanto esteve... aqui eu já vi, né? Agora, as perseguições, 9 a 11. De 9 a 11. Tá ali, ó, tá ali. Não. Não é capítulo 9? Não, 24? Versículo. 9 a 11. 9 a 11 agora. É do mesmo capítulo 24. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso já está com muito ódio no mundo contra Desde nós. Que Jesus foi, já começou. Agora está ficando acentuado. De 8 a 9, né? De 9 a 11. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Será que isso está acontecendo hoje? Glória a Deus. Socorro. O que foi, Jorge? E a tentação para a perda do amor e da fé por causa da desordem geral e da tribulação. 12 e 13, lê. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você pode ver que o nome, a salvação está condicionada e é sempre dito no futuro, será. Isso, e não só isso. Ele fala aquele que perseverar, ou seja, até o fim, este será
salvo. Além das referências às cidades de Jerusalém e Judéia, o texto nos leva a imaginar uma desgraça muito mais abrangente, uma catástrofe de proporções globais universais. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui já é a segunda vinda, né, amor? Sim. Isso está em Mateus 24, 29 e 30. É o mesmo... No primeiro momento, o soberano se dirige às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Apocalipse 1, 4. Apocalipse 1, 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O número 7 no Apocalipse geralmente na Bíblia é símbolo do completo, ou da totalidade, da perfeição, da plenitude, dos propósitos divinos. O mundo diz que 7 é o número do azar, né? Mas não é não. Não é não. Você vê aqui, é o número da perfeição. Então nós falamos agora da revelação de Jesus Cristo, agora vamos falar do arrebatamento. O arrebatamento. Em primeiro lugar, existe a necessidade de se distinguir arrebatamento, primeira fase, entre parênteses, de revelação ou manifestação física e pessoal de Jesus, segunda fase, que é quando fala aqui, com poder e grande glória. Entre parênteses, segunda fase. A Bíblia menciona essas duas fases da vinda de Jesus. Na primeira, ele virá no arrebatamento para os seus. João 14, 3. Gente, eu já ouvi alguns irmãos aí, servos de Deus, falar que é uma vez só, que Jesus vai vir uma vez só. Que não, E aí eu falo, como uma vez só? Aqui diz que é 2 fases. Não, mas é uma só. Então a gente fica assim, né? A gente vê o quanto de ensinamento errado, né? É João 14, 3. 3. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. No arrebatamento, não, na segunda vinda, na revelação, virá com os seus. Zacarias 14, 5b. Que Bíblia é essa? É uma nova que saiu? Não, isso não é Bíblia, gente. Isso aqui é estudo de teologia. É uma enciclopédia de teologia em 3 volumes, viu? É a Rose do Jair. A Rose do Jair. Acho que é. Prazer ter você aqui, Rose. Zacarias 14, 5b. Zacarias 14, 5b. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Aí é a segunda vinda. É a segunda vinda. Essa é a segunda fase. 1 Tessalonicenses 3,13. Vamos ver lá em Tessalonicenses, no Novo Testamento. Isso é muito importante a gente compreender isso. 3:13, para não ficar confundido. Que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, toda vez que ele fala com todos os seus santos, ele está falando da segunda fase. Sim. Agora, em contraste com eles nos ares, é a primeira fase. Judas 14. Judas 14.
Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Amém. Amém. Na sua primeira vinda como homem na terra, veio como Messias Salvador. No arrebatamento nos ares, virá como noivo. E na revelação, sua volta visível e literal virá como juiz. Então são três coisas. Tem muita gente que alega aqui que essas duas vindas que fala de Jesus, aqui é a primeira que ele veio corporal, né? E a gente tá ouvindo um monte de coisa assim, que não, você vê que aqui, ó, a primeira ele veio como Messias Salvador, a segunda ele vem como noivo e a terceira como juiz. O arrebatamento será um acontecimento iniciado por Jesus Cristo, no qual ele virá até as nuvens e aparecerá somente aos cristãos. Glória a Deus. Vamos sumir. Sua aparição resultará na reunião dos crentes com ele. Durante esse evento, os fiéis a Cristo Jesus de todas as épocas serão transformados. Os vivos serão transladados sem ver a morte, ao passo que os que já partiram com Cristo serão ressuscitados, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aleluia. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. E eu espero que o arrebatamento aconteça quando a gente estiver assim, estudando a palavra. Ai, que maravilha! Desaparecer. Quem estiver na internet vai ver a gente sumir. Ué, não, Jorge vai também, ué. Não. Ora. Tem alguém que não vai ver, né? Vai ver a gente sumir, não sei. Vai ficar aí o vídeo. Ai, que eles sumiram, desapareceram. Glória a Deus. É a nossa esperança, gente. Nossa esperança é a vinda do Senhor. Amém. Imediatamente após o aparecimento de Jesus nos céus, a trombeta de Deus soará, anunciando o aparecimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A voz do arcanjo convocará os mortos em sepulcros, e por toda a terra as sepulturas daqueles que confiaram em Cristo como seu Salvador irão ruir, quando seus corpos santos e ressurretos se levantarem para encontrar com o seu Senhor nos ares. Gente, que triunfo maravilhoso! Fala a verdade. Maravilhoso. Que triunfo! A gente que sofre tanto nesse mundo, gente, que triunfo, né? Deus guardou para nós algo maravilhoso que nós ainda não conhecemos, mas vamos conhecer. A única exigência para os crentes mortos e, obviamente, para os vivos é estarem em Cristo. Ou seja, num relacionamento de fé nele e de fidelidade a ele. Olha, são duas coisas importantes, né? Num relacionamento de fé nele, não é essa de fé que todo mundo fala assim, eu tenho muita fé, não. Tem gente fiel à igreja, fiel a um monte de coisa, menos a Deus. Quem tem fé nele também tem fé na sua palavra, né? Amém. E obedece a sua palavra. A vinda de Jesus será precedida sinais. Perdão, gente. Outro tópico. Sinais indicativos. A vinda de Jesus será precedida de sinais, já predito nas Escrituras. Peraí, gente. O que nós estamos vivendo agora? Sinais. É um sinal de Deus essa pandemia. Sempre veja isso. Por mais que busquem a normalidade, ela ainda não chegou. O mundo inteiro foi abalado. Está indo quase um ano. Né? Quase um ano, gente. As mortes não param. Mesmo tive meu irmão há poucos dias aí muito mal
com a Covid-19. Gente, onde eu moro aqui, O Davi. as pessoas, umas usam máscara, outras não. Mas eu fiquei impressionado em São Paulo. Eu fui em São Paulo quarta-feira e eu fiquei impressionado. Para todo lugar que você olha, as pessoas tudo de máscara. É, né? É difícil você ver uma pessoa sem máscara. Estamos à mercê, o mundo inteiro, de um vírus que você não vê. Isso é um sinal profético de Deus da volta do Senhor. Então se prepara, gente. Ele disse que sua volta seria da seguinte forma: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Ainda disse o Senhor em Mateus 24, 43. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E outra vez afirmou: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Você veja uma coisa que Jesus fala. Mateus 24, 44. Jesus fala que é de repente. Ou ele tá fazendo uma comparação com um ladrão. Mas ele fala assim, ó. Estai vós... A Nina entrou de novo. Estai vós apercebidos. Ou seja, esperando. Você não sabe que hora. Você não sabe que dia. Você não sabe que momento. Então, mas por você mais que tem a gente vigie os sinais, a gente tem que estar atento, porque a sempre gente não pronto. sabe que dia vai ser. A hora que ele chegar, eu tô aqui, pronto. Arrumado, né? Perdão, gente. Apesar de não termos, por meio dessas declarações, conclui-se, portanto, que sua volta será repentina, inesperada. Apesar de não termos como precisar o momento em que se dará a segunda vinda de Jesus, pois ele mesmo disse isso, 24:36. É possível reconhecer os sinais indicativos, né? É reconhecer os sinais indicativos. Jorge lê Mateus 24:36. Que precederá o arrebatamento. Ou seja, vejam, alguns deles vistos serem muitos. Veja só uma coisa, isso aqui é importante. Ele está dizendo o seguinte, né? Ninguém sabe, não dá para marcar. Mas ele fala assim, é possível reconhecer que está próximo. Os sinais. Porque você vai olhar os sinais indicativos. Ele até falou, né? Vai saber isso quando vê as plantas, né? Que vê o verão. E tal sinal é que vai chegar a tempestade. E não reconheceis o dia do sinal do Filho do Homem, né? Tem que reconhecer. Então a gente tem que estar atento. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai que está no céu. Isso Jesus disse quando estava na terra. Porém agora ele sabe, né? Meu netinho de 5 anos disse assim que tem medo de Jesus voltar a hora que ele estiver pecando. Oh, meu Deus. Que tanto pecado é esse para essa criança de 5 anos, né? Ai, ai. Então, o avanço da ciência. Agora vamos ver os sinais. O avanço da ciência. Esse é o primeiro indicativo, né? Daniel recebeu a revelação de que, no fim dos tempos, a ciência se multiplicaria. Só um breve comentário aqui, rápido, né? Disso aqui, a ciência se multiplicar. Quanto tempo você que está vendo a gente aí, conhece, sabe que existem os computadores e que a tecnologia tem se multiplicado? Nos últimos 60, 70 anos. Isso é um sinal, né? É um sinal. Isso indica que, durante o período do fim, ou na última geração, ocorrerá uma explosão do conhecimento. A partir do século XIX, os homens inventaram o automóvel, o avião a jato e o foguete. Pode-se voar de Nova York a Paris em 3 horas. Imagine todo o conhecimento do desenvolvimento dessas maravilhas da tecnologia moderna. Nas 2 últimas gerações, o homem foi à Lua. A ciência médica hoje tem a capacidade de manter um corpo respirando durante meses por meio de máquinas. Bebezinhos pesando menos de meio quilo podem sobreviver e fetos
não são afetados por cirurgias enquanto ainda se encontram no ventre materno. Esses dias mesmo a gente soube, né? Que um médico lá da África tirou um tumor de um nenê, estava dentro da barriga e botou ele de volta e ele sobreviveu. E essa comunicação que nós estamos fazendo aqui? Sim, é. Você está nos vendo agora? Por causa da ciência. Ciência multiplicou. Todo esse conhecimento é espetacular. Entretanto, o conhecimento sem Deus produz bárbaros intelectuais, pecadores mais astutos. Agora, comunicação instantânea, que é o que o Jorge acabou de falar, né? E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 os que habitam sobre a terra. Apocalipse 11, 3, de 7 a 10. As 2 testemunhas, que muitos creem serem Elias e Enoque, aparecerão na terra durante a tribulação e usam uma tradicional roupa de luto. E sua missão será chamar os homens ao arrependimento. A profecia declara que povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. A geração passada não podia explicar isso. Como poderia o mundo inteiro ver, ao mesmo tempo, 2 homens mortos andando nas ruas de Jerusalém? Era um mistério. Então veio a televisão, seguida dos satélites internacionais, a internet, a comunicação sem fio. Nessa geração, podemos ver um fato importante em qualquer lugar do mundo, segundos depois do fato do acontecimento. Virtualmente o mundo inteiro tem acesso à mesma informação enquanto o evento acontece. Toda a população que estiver viva durante a tribulação verá as 2 testemunhas sendo mortas nas ruas de Jerusalém, verá o anticristo e verá a vinda do Messias. Dias de mentira, outro tópico. A profecia bíblica declara que a mentira será epidêmica sobre a face da terra na geração final. Nossa, a gente está vivendo dias de muita mentira. A gente não acredita mais em nada, nem na mídia, nem nas instituições. A gente não acredita mais em nada, gente. É o dia mesmo de fake news. Sim. Que a mentira não hoje dá ela pra acreditar em nada e nem ninguém. E a mentira hoje ela tem um nome bonito. Tem um nome bonito, né? fake news. Fake news. E zombará cada um do seu próximo. E não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira. Andam se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Jeremias 9, 5, 6. Durante gerações estivemos aprendendo e enfraquecendo as nossas vontades com mentiras. Que coisa! Olha só, estivemos aprendendo e enfraquecendo as nossas vontades com mentiras, sim. Ilusões. Eu estava conversando sobre isso com meu filho esses dias. Que as nossas emoções mentem para nós. Muitas vezes nós sentimos como se o mundo fosse desabar ali a 2 minutos. E é mentira. Nossas emoções mentem para nós. A única coisa que a gente pode confiar é no Espírito de Deus que habita em nós. Porque o Senhor vem com paz sobre nós. E a gente vê o inimigo ser disperso, né? E essas sensações irem embora. O humanismo secular é uma mentira, pois defende que o homem pode usurpar o papel de Deus. Verdade. O ensino da ética situacional
a filosofia de que não existe absolutamente certo ou errado, tudo isso produziu uma geração marcada com a AIDS, vão se levantar contra nós aí, hein, Jorge? E com a culpa do aborto induzido. Fora que há também a teoria da evolução, que é uma mentira. É uma mentira e enorme. Tá aí há tantos anos. Tanto que é teoria, né? Teoria. Tem prova de nada. As teorias e filosofias da nova era não passam de mentiras. São as mesmas mentiras que Satanás disse a Eva: sereis como Deus. O satanista e os ensinamentos do ocultismo não passam de mentiras. Estamos falando da igreja apóstata, que tem uma aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Não podemos encontrar a verdade nos best-sellers do mundo. O que precisamos saber acerca do futuro está escrito no livro de Deus, a Bíblia. Fuja dos que falam mentiras e volte a sua atenção para a verdade de Deus, para que os seus sentimentos, seus sentidos não se atrofiem, como dos outros na geração final, e você não consiga discernir o que é verdade e o que não é. Você vê que coisa, né? A gente tem que vigiar, porque os sentidos da gente vai sendo treinado a crer na mentira. E você vê uma mentira que é sutil e que Satanás lança na vida das pessoas, sem elas perceberem que estão recebendo esse incentivo, é assim que vem à mente das pessoas julgar o que é mais importante, estar fazendo o que está fazendo, do que estudar a palavra de Deus. Sim. Né? Os compromissos ou se assumir um compromisso, e aí é mais importante do que estudar a palavra. Teorias e filosofia. Já li, né? Não podemos. Vamos para outro tópico. Aumento da maldade. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está em Mateus 24, 37 a 39. Gênesis nos conta que nos dias de Noé, a maldade do homem na terra era muito grande e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Está em Gênesis 6, 5. Os são sempre repetitivos. Estupros, homicídios, sequestros, assaltos, entre outras violências. Gente, hoje a gente vê assassinatos na TV. Na TV. A gente vê todo dia bandido dando tiro nos outros. A gente vê todo dia gente matando a outra. Não, de verdade na TV. E a imprensa repete várias vezes. Repete, vai e volta, e vai e volta. Olha, eu quase não vejo jornal mais. Teorias do arrebatamento. Não, assim como as águas do dilúvio apanharam os incautos, o fim do mundo apanhará os indolentes. Agora, o terceiro tópico. Outro tópico. Teorias do arrebatamento. Há algumas posições dentro do pré-milenismo com respeito à ocasião do arrebatamento, em relação ao período da tribulação. Ele está falando que existem. Ele vai falar sobre essas teorias que existem. Sim, tá? Que tem muitos que é pré-milenista, amilenista, pós-milenista, sabe? Não importa, gente. Quem Não tiver importa em Cristo vai ver Jesus. Eu acho que não importa. Pré-tribulacionismo, né? Essa posição ensina que todos os crentes serão levados no arrebatamento que acontecerá antes da tribulação. Arrebatamento parcial. Essa posição ensina que o arrebatamento ocorre antes da tribulação, mas que apenas os crentes preparados serão levados, ao passo que os outros crentes permanecerão na terra durante a tribulação, sendo arrebatados posteriormente. Isso aqui dá a impressão seguinte, que crentes preparados e outros que ficaram porque eles tinham que ficar. Não é isso. Quando ele fala do que não, mas preparados serão levados e não vai ficar. Que estiverem andando em retidão. A Bíblia ele fala, tá falando, né? Que os outros que vão ficar, não é porque eles foram determinados a ficar.
Eles Não. ficaram porque não foram obedientes. Isso. Então, a Bíblia fala o quê? 2 numa cama, um será levado Tem muita e o gente outro que será quer usar deixado. isso. Estarão 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Mas esse 2 numa cama, eu tô aqui dormindo aqui, o outro tá dormindo lá na cama dele e ele tá comparando isso, são 2 numa cama. Não significa que tá eu e minha esposa na cama e um vai ficar e o outro pode até Eu acontecer. sou crente, você não. Eu vou, então, ele fica. É o que eu tô falando, pode até acontecer. Mas isso não é uma regra, gente. Não é uma regra. No nosso caso, os 2 vão. Glória a Deus. Mid-tribulacionista. Essa posição ensina que todos os crentes serão levados no arrebatamento, que acontecerá na metade da tribulação, depois dos primeiros 3 anos e meio. Ah, não, eu não acredito nisso. Pós-tribulacionista. Essa posição ensina que todos os crentes serão arrebatados no final da tribulação. Há muitos argumentos a favor, como também contra, para cada uma das posições mencionadas. Portanto, para uma melhor compreensão do assunto, deixaremos que o aluno procure em outras fontes para sua melhor compreensão. Ou seja, nós não vamos nos comprometer. Não, e falar assim, é isso. É isso, né? Eu tenho hora que eu penso que a gente vai ser arrebatado no meio. A gente vai passar um pouquinho. E tem hora que eu acho que não, que a gente vai ser livrado. Mas não sei, também não sei. Agora, acabou, amor? Bom, gente, nós terminamos esse assunto agora e na próxima aula, de segunda-feira, nós vamos entrar no capítulo 6, que vai falar sobre a tribulação. Vai ser importante isso tudo que nós estamos estudando aqui. Principalmente porque nós estamos vivendo o tempo da volta. Nós estamos vivendo o último momento. E é nesse último momento que nós estamos sendo alertados, né? Estamos sendo conclamados a vir até a palavra de Deus e se conscientizado que a gente sabe que existe uma luta intensa no mundo espiritual. Por quê? Porque o próprio diabo sabe que está chegando também o seu final. E ele então vai reunir todas as suas forças possíveis para tirar as pessoas do contato com a palavra de Deus, né? Do contato com o conhecimento. Então ele vai fazer de todo o empenho para que as pessoas não conheçam estas verdades que nós estamos vendo hoje, para que não sejam despertadas. Bom, que perguntou é Rosa. Não é Rose. Ah, eu pensei que era Rose, desculpa. É Rosa. Pensei que era a esposa do Jair. Então, gente, nós queremos agradecer a todos vocês que têm participado conosco aqui. Cremos que o Espírito Santo... E os que vão participar ainda, nós já agradecemos. E nós cremos que o Espírito Santo vai trazer à luz todo o conhecimento necessário para mim e para você. Nós pegamos uma base aqui, né? Pegamos a palavra. Agora, essa palavra ela vai ser diluída, ela vai ser dirimida pelo Espírito. Ela vai revelar nos nossos corações, vai trazer o temor, a confiança, e a gente vai estar firme esperando a volta do Senhor, né? Amém. Que Deus possa te abençoar. Eu quero convidar você, daqui 1 hora, às 20 horas, nós temos o nosso culto em casa. É apenas 1 hora de culto, gente. Então, cultue conosco. Se você não tem ido à igreja, cultue conosco. Celebre a Deus conosco. Venha adorar a Deus. Depois que terminar agora essa live, nós vamos compartilhar no Facebook e vamos salvar também na nossa página no YouTube. Eu tenho sempre encaminhado aí a nossa página no Facebook, compartilhado nossa página do YouTube. Então entra lá, se você puder ali se inscrever, dar um like, fazer um comentário, a gente agradece. Amém? Amém. Que Deus possa te abençoar. Esperamos até daqui a pouco. E aqueles que não cultuarem com a gente deseja a você um ótimo final de semana. Deus possa te abençoar. Amém? Glória a Deus.